Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Iniciamos as nossas aulas, sempre com uma reflexão, algo que nos faça pensar sobre os conteúdos da aula e também sobre a nossa vida. Vejam ali na tela de vocês. Nós temos um pensamento, uma reflexão. O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Mário de Andrade. Mário de Andrade é um personagem que será apresentado na aula de hoje. Ele trouxe uma reflexão interessante aqui, falando do passado e falando principalmente que o passado é algo que não precisa ser reproduzido, ou seja, não precisa ser feito novamente. Ele serve para que nós possamos refletir sobre ele. Quando ele usa ali a palavra meditar, vamos refletir, vamos meditar sobre ele e não reproduzir, repeti-lo. Interessante isso, não é mesmo? Hoje iremos falar então continuar falando sobre algumas obras e também vamos falar sobre o artista, o criador. No caso de hoje, falaremos sobre Tarsila do Amaral. Ali na tela de vocês nós temos o tema. Vamos falar sobre as leituras e releituras criadas a partir da obra de Tarsila. Eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de vocês, o caderno de anotações, a caneta e registrem o tema da aula de hoje. Não esqueçam de colocar a data. Vamos lá? E então, registraram? Eu espero que sim. Vamos lembrar do que vimos no último encontro. Falamos, então, sobre os personagens presentes em algumas obras muito importantes, reconhecidas aí por muitas pessoas, pelo mundo todo. Nós temos ali diversas representações dessas obras, Falamos no último encontro sobre essa obra que está na tela de vocês, A Moça com Brinco de Pérola. Vejam, o criador dessa obra, o Johannes Werner, um holandês, ele conseguiu nos trazer uma grande mistura de cores que nos fazem pensar ali como que as cores podem ser usadas com uma maestria, Vejam que chama muito a atenção o lenço que a personagem usa, a pérola que aparece descrita, inclusive no título da obra, não é mesmo? Chamam a atenção. E até mesmo o fundo. Alguns estudiosos dizem que no fundo dessa imagem havia uma cortina. Hoje, com o passar do tempo, nós não conseguimos visualizar tão bem essa cortina, mas conseguimos perceber a presença de contraste, entre as cores mais escuras ali que estão ao fundo e a própria personagem da obra, que é bem mais clara. Daí eu pedi para que vocês registrassem tudo aquilo que vocês podiam perceber na obra, para que nós pudéssemos refletir sobre as nossas leituras sobre uma produção artística. E vocês fizeram esse registro. Também fizeram isso com a obra que está na tela de vocês. Vejam ali, nós temos As Meninas, do Diego Velázquez. Falamos bastante dessa obra. Olhe que riqueza de detalhes aparece na obra que está sendo apresentadas. E, inclusive, é algo que chama atenção. O Diego Velázquez fez o seu próprio autorretrato dentro da obra, porque ele é o pintor que aparece.
na imagem. É muito interessante pensar sobre isso. E, inclusive, sobre o retrato histórico, não é mesmo? Porque ali está fotografada toda a família, né, do rei Felipe IV da Espanha. Muito interessante isso. Pedimos para vocês registrarem também as suas impressões sobre essa obra. Recordam? E também falamos sobre uma das imagens mais conhecidas aí no mundo quando falamos das artes plásticas, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. E ali nessa obra podemos perceber também todos esses contornos, esses traços e também as cores que fazem parte dessa construção tão rica do Leonardo da Vinci. A personagem que tem um sorriso misterioso e que nos passa que acaba sendo tão impactante por isso. Pedimos para que vocês fizessem essa reflexão, recordam? E avançando ali na aula anterior, nós também falamos sobre outros elementos que vão compor essa leitura artística. Falamos então sobre o ponto que vai dar origem à linha e as variadas linhas que existem, como, por exemplo, a linha vertical, a horizontal, a diagonal, a reta, a curva, a mista, porque não existe só uma única linha, a linha reta. Existem diversas linhas e todas essas linhas elas vão dar sentido ou vão construir uma forma. E as formas podem ser variadas também. Nós temos aquelas formas que são consideradas geométricas, porque vão lembrar essas figuras geométricas. Um triângulo, um quadrado, um círculo. Essas são as geométricas. Agora, existem formas que são chamadas de orgânicas. Por que será que elas recebem esse nome? Lembram? Elas recebem esse nome justamente porque vão representar algo vivo. Ali na imagem da tela de vocês, estamos vendo um gato, um ser humano, a silhueta, né, de um gato, de um ser humano. Isso para representar algo vivo. Também vimos no último encontro a textura. A textura nada mais é do que a união dessas diversas linhas que irão formar diversas formas, né? E esses traçados, essa união de diversos traçados vão compor uma textura. Percebam na imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Por que essa textura nos chama atenção? Justamente por ter uma riqueza de formas variadas. Formas geométricas lá, em alguns momentos triângulos, em outros momentos círculos. A união de círculos com triângulos que vão formar uma outra forma, um outro traçado e assim construir essa textura. Interessante. Então tudo isso vai compor a textura, essa união de formas, linhas, traços. Mas na obra artística também temos a presença das cores, tão importante quanto todos os elementos que nós vimos anteriormente. Recordam que para que nós possamos falar de cores, nós precisamos compreender que as cores elas se dividem em dois tipos. As cores que nós chamamos de quentes e as cores chamadas de frias. Então nós temos lá, todas as cores frias são aquelas que vão lembrar qualquer tipo de paisagem fria, como por exemplo um lugar gelado. Pense em um lugar frio, um dia de chuva, um dia mais nublado, acinzentado. Então essas cores que vão fazer parte dessa escala são chamadas de cores frias. É o que a gente vê ali mais ao lado esquerdo dessa apresentação. São as cores que vão lá desde o azul até o verde mais claro, do azul escuro até o verde mais claro. Olhem quantas cores diferentes aparecem ali. Todas chamadas de frias. Já as cores quentes, elas são bem diferentes, são o oposto. Então, quando você lembrar de alguma paisagem quente, um lugar ensolarado, você vai lembrar que para elaboração dessa imagem que nós fazemos, nós estamos usando cores quentes. O sol
Normalmente é representado aí com amarelo, uma cor mais alaranjada e assim até mesmo avermelhado em alguns momentos. Todas essas cores são chamadas de cores quentes. Eu agora tenho uma proposta. Vejam ali na tela de vocês. Desenhe um objeto que esteja ao seu redor. Utilize formas e traços que desconstruam a visão pura e simples da realidade. Será que é muito difícil essa atividade? Vamos pensar um pouco. O que está sendo pedido? Desenhar um objeto que está ao meu redor. Você está em casa. Olha ao seu redor, o que você está vendo? Sua televisão? Um móvel próximo à televisão? Um eletrodoméstico? Uma pessoa? Seu irmão? Seu esposo? Seu filho? Sua filha? Quem você está visualizando ou o que você está visualizando? Também está pedindo ali para que você desenhe esse objeto. Então, você vai desenhar esse objeto utilizando traços que desconstruam a visão pura e simples da realidade. O que isso quer dizer? Eu não vou desenhar somente o objeto da maneira que mais próxima do que ele é. Eu vou querer justamente fazer esse desenho utilizando outros elementos que propositalmente não aproximem aquele objeto do que ele é na realidade. Então, você pode estar olhando para os mais diversos objetos. Eu vou dar um exemplo aqui na tela para facilitar. Lógico, você vai fazer a sua escolha, o seu objeto aí na sua casa. Como que você poderia desenhar, fazer a representação desse objeto que aparece na tela? No caso, é um animal de estimação, um gato. Você pode utilizar uma textura diferente, pode utilizar formas geométricas dentro da silhueta, ou seja, tudo aquelas linhas que vão formar, não é mesmo, a imagem do gato. Você vai poder utilizar os elementos que você desejar. E não necessariamente você vai precisar desenhar esse gato. Como eu disse, qualquer objeto que esteja aí na sua casa ao seu redor. Um móvel, uma pessoa, um eletrodoméstico, você é livre. O importante é tentar não representar esse objeto da maneira exata que ele é. Justamente tentar fugir a este padrão, tentar colocar uma personalidade diferente nesse objeto. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa atividade. Vamos lá?
Muito bem. Conseguiram fazer essa atividade? É uma atividade que exige bastante, não é mesmo? Lembraram de usar algum elemento que forme uma textura muito pessoal, algo que você goste? Você pode, inclusive, utilizar os mais variados traços, linhas, formas geométricas. Então, aqui na tela, eu havia apresentado um exemplo, o gato, não é mesmo? Muitos de vocês devem ter algum animal de estimação em casa. Não pedi para que vocês utilizassem o gato. Vocês eram livres para utilizar o objeto que desejassem.
Eu coloquei aqui um exemplo de como poderia desconstruir a imagem do gato. Vejam ali, eu tenho a silhueta do gato, que é todo aquele contorno, não é mesmo? Que vai formar ali o corpo, a forma orgânica do gato. Mas ela foi preenchida por uma textura que não é o pelo do gato. Eu poderia, usar algum lápis de cor, um giz de cera, que representasse a cor mais próxima do gato, mas o que foi solicitado era que vocês desconstruíssem a imagem. Por isso, o uso de algumas formas geométricas. Vejam lá, eu tenho um retângulo, um quadrado, um círculo, um triângulo. Juntas, todas essas formas estão ali criando uma textura que está representando preenchendo todo o corpo do gato. É isso que vocês podem fazer. Claro, se vocês não concluíram essa tarefa, vocês podem fazer depois da aula também. Mas a sugestão já foi dada. É uma ideia de desconstrução. Desconstrução daquilo que você vê na realidade. Por isso desenhar, representar algo que fuja à visão pura e simples da realidade. A realidade da maneira que nós enxergamos. Eu quero uma representação diferente do que nós enxergamos. Continuando. Nós falamos também ali sobre uma representação de um quadro na aula anterior, que é a obra chamada Abapuru. Essa obra é da artista plástica brasileira Tarsila do Amaral. Falaremos hoje bastante sobre a Tarsila. Na imagem ali na tela de vocês, nós temos Abapuru, a obra Abapuru. Continuando aqui, nós temos ali a fotografia da Tarsila do Amaral. Vejam que ela impressiona, ela tem ela é dona de uma beleza que chama a atenção, não é mesmo? E ela fez ali na tela de vocês podem verificar que além da fotografia dela, nós temos também o autorretrato. Muitos artistas, muitos pintores costumam pintar o seu próprio autorretrato, porque ali eles conseguem manifestar quem ele é, como eles se enxergam, não é mesmo? Bem interessante isso. A Tarsila do Amaral, ela nasceu em 1886, numa cidade chamada Capivari, no estado de São Paulo. Ela desde cedo gostava das artes, mas foi só ali próximo dos seus 16 anos que ela foi aprimorando esse gosto pelas artes, principalmente pela pintura. Ali na tela de vocês nós temos uma das primeiras obras dela, O Sagrado Coração de Jesus, pintura de 1904. Vocês podem perceber que nessa obra a Tarsila tinha um grande compromisso com a realidade. Isso porque vocês podem verificar que um grande compromisso em representar a figura como ela era conhecida. Então, Jesus Cristo da maneira que a maioria das pessoas visualiza. Vejam as formas humanas de Cristo. Então, a Tarsila representou o Cristo, na forma humana, com um traçado detalhado, cuidadoso, para mostrar como seria aquele personagem. Então, existia um grande compromisso com a realidade, representar a realidade como ela era. Então, os artistas, quando representam figuras como personagens, como pessoas, eles vão tentar ter uma riqueza de detalhes para mostrar a imagem como se fosse uma fotografia. É o que aconteceu nessa obra. Continuando a falar da história da Tarsila do Amaral, ela continuou morando na Europa durante alguns anos e no seu retorno ela conheceu o seu primeiro marido. E
essas viagens foram muito constantes na sua vida, essas idas e vindas da Europa para o Brasil. A Tarsila, ela passou pouco tempo casada com esse primeiro marido. Ela logo se separou e ela teve uma única filha. O motivo desse divórcio foi devido à falta de percepções de mundo de ambos. A Tarsila era uma mulher muito liberal, muito moderna. O primeiro marido dela, um empresário, ele enxergava a mulher como a cuidadora do lar. E esse não era o perfil da Tarsila. Em 1917, ela conhece sua grande amiga Anita Malfatti. A Anita também era uma pintora brasileira. Juntas, elas foram desenvolvendo um ideal modernista. Ambas tinham desejo de construir suas obras com um pensamento diferente do que já se fazia artisticamente dentro das artes, né? Como os artistas enxergavam a arte naquele momento, no início do século XX. A Tarsila, junto de outras pessoas, deram início a esse movimento chamado movimento modernista. Em 1922, em São Paulo, ocorre a Semana da Arte Moderna. Tarsila não participou, porque naquele momento ela estava na Europa. Mas outros artistas, amigos de Tarsila do Amaral, estavam à frente desse projeto. O que chamava a atenção de tudo isso era o fato de que esses artistas tinham um grande poder aquisitivo e conseguiram financiar todo esse projeto. Vejam ali na imagem que aparece na tela de vocês a fotografia do Teatro Municipal. Eles alugaram o Teatro Municipal para esse evento. E lá eles trouxeram uma grande quantidade de obras que desconstruíam aquilo que era aceito até o momento na cultura brasileira. Quem eram essas pessoas, esses grandes amigos ali de Tarsila do Amaral que participavam desse evento? O seu futuro marido, o Oswald de Andrade, o seu segundo marido, né, que naquele momento ainda eles não eram casados, a própria Anita Malfatti, sua grande amiga, o Mário de Andrade, outro escritor, que assim como Oswald também era escritor, aqui a própria Tarsila, e em seguida o também escritor Minotti del Picchia. Todos estes artistas estavam presentes na Semana da Arte Moderna. A obra da Tarsila, ela se divide em algumas fases. Vamos falar sobre elas. A primeira fase, a fase pau-brasil. Depois ela tem a fase antropofágica e, por último, a fase social. Por que essas fases recebem esse nome? Justamente pelos elementos que elas apresentavam. Por exemplo, a fase pau-brasil. Nós temos obras que vão mostrar justamente toda a brasilidade da artista. Na tela de vocês nós estamos vendo uma obra. A obra é São Paulo, de 1924. Se vocês perceberem, a Tarsila do Amaral representou ali uma São Paulo um pouquinho diferente. Vejam o predomínio do verde. É incomum. Normalmente, quando lembramos de uma grande cidade como São Paulo, vamos lembrar somente das indústrias, dos grandes prédios, das grandes construções. Mas Tarsila do Amaral representou todo o verde presente na cultura nacional, em toda essa brasilidade. Então, nós podemos perceber que a São Paulo que Tarsila do Amaral quis nos apresentar não é a mesma São Paulo que normalmente era representada. A São Paulo cinza, escura. Em outra obra, também da fase pau-brasil, nós temos ali Cuca. Olha que interessante. É uma imagem que traz a representação da fauna e da flora
a fauna com toda a vegetação e a fauna com todos os animais, perdão, não é mesmo? E a flora com toda a vegetação brasileira. O interessante dessa obra é o fato de que a Tarsila escreveu para sua filha falando dessa obra e disse estar representando um sapo, um tatu e um bicho inventado. Por essa fala, nós conseguimos pensar o seguinte: o modernismo não tinha esse compromisso com a realidade, em representar a realidade. Justamente daí, talvez, o fato de que ela pôde abusar dessa criatividade e criar um bicho que não é comum na fauna brasileira. Interessante. E a fase antropofágica? Esse nome é difícil, não é mesmo? É justamente a fase em que se deu início a partir da obra Abapuru. Recordam que no último encontro falamos sobre isso? Abapuru é aquela obra que mostra um personagem com esse nome indígena, né? Essa obra tem esse nome indígena que significa o homem que come. Então, isso deu todo início a esse movimento antropofágico, porque antropofagia tem a ver com o ato de alimentar-se de carne humana. Claro, não é que a Tarsila do Amaral defendia o antropofagismo, é apenas uma figura de linguagem que os modernistas utilizavam para falar de devorar aquilo que existia para reconstruir algo novo. Os indígenas acreditavam que, quando devoravam seus inimigos, eles se apropriavam de todo o conhecimento que eles tinham. Então, eles iriam reter tudo aquilo que os inimigos tinham de bom. Então, foi essa figura de linguagem utilizada pelos modernistas, a partir de Abapuru. Aqui nós temos uma obra antropofágica, A Negra, que, assim como Abapuru, mostra um personagem com formas volumosas, não é mesmo? E então tem os mesmos elementos de Abapuru. Aqui nós também estamos vendo Abapuru, de 1928. Interessante é o fato de que Abapuru foi um presente de Tarsila para seu marido, Oswald. E foi ele, inclusive, que deu o nome à obra. Nós temos também a fase social da Tarsila do Amaral. O que isso quer dizer? É a preocupação dela com as pessoas. Isso se deu em um momento quando ela fez uma viagem até a Rússia e teve contato com camadas mais populares que trabalhavam, operários de fábricas, pessoas com trabalhadores. E ali ela conseguiu compreender um pouco de como aquelas pessoas viviam. Percebam nessa obra, que é chamada Operários, os rostos das pessoas apresentados. São rostos marcados, tristes, não é mesmo? Talvez relacionados à vida cotidiana, ao trabalho sofrido. E então, é por isso que ela chama essa fase, essa fase que ela estava, era a fase social, justamente pela preocupação com as pessoas. Eu gostaria que vocês registrassem no caderno o exercício. Complete com as frases da obra de Tarsila com as fases da obra de Tarsila do Amaral. Então, com as fases. Quais foram as fases que acabamos de falar? Então, ali nós temos a sequência das 3 fases dos trabalhos de Tarsila do Amaral, e eu gostaria que vocês completassem com a letra que está faltando. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Vamos lá?
Então, conseguiram completar? Olhem lá. A primeira fase é a fase pau-brasil. Esse nome se dá justamente por ela querer mostrar a brasilidade em sua obra. O que mais brasileiro existia, né, na época do descobrimento do que essa madeira tão nobre chamada de pau-brasil? A segunda fase é a fase antropofágica. Uma palavra longa, difícil, não é mesmo? Mas agora vocês entenderam que antropofagia tem a ver com consumir carne humana, né? Então, é uma coisa que não era defendida pela Tarsila do Amaral, mas ela utilizou dessa palavra como de maneira figurada, falando de consumir obras de outros artistas, de artistas que viviam fora do Brasil, não é mesmo? E a terceira fase é a fase social, quando ela estava preocupada com as pessoas, com quem estava trabalhando, com as pessoas que formavam o Brasil. Então é uma fase dela onde havia uma grande preocupação com o trabalho, tão importante para todos. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Registraram? Vamos seguir? No nosso próximo exercício temos lá. Marque um X na obra realista. Olhem lá. Temos duas obras citadas, Abapuru e o Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria que vocês marcassem um X na obra que representa algo mais realista, ou seja, com um compromisso na realidade, onde o personagem representado lembra uma figura real, uma figura mais próxima de uma fotografia. As imagens, inclusive, estão ali na tela de vocês para ajudar na resposta. Eu vou dar um tempo para que vocês pensem e façam um registro. Vamos lá?
Conseguiram completar? Então, vejam, temos duas obras, Abaporu e o Sagrado Coração de Jesus. Abaporu mostra justamente a inovação modernista. Os traços não têm uma preocupação em representar a realidade como ela é. Ela tem uma preocupação na verdade, de estilizar, mostrar algo novo, diferente. A obra que mostra uma preocupação com o realismo, no caso da Tarsila, é o Sagrado Coração de Jesus. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? Conseguiram registrar a resposta? Espero que sim. Pessoal, hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Eu já desde já vou agradecendo a presença de todos vocês aí assistindo às nossas aulas e já deixamos marcado o nosso próximo encontro na semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau!